Olha, hoje eu tenho o privilégio de receber aqui uma Miss. Primeira vez que eu recebo uma Miss aqui no programa. Mesmo? É verdade. Legal. Privilégio de te conhecer também. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você. Uma Miss que é mamãe, né? Já de 4 meses. Mamãe já. Quer dizer, uma Miss, né, a gente não fala ex-Miss, a pessoa fala... Eu aprendi isso. Pois é, tem gente que fala ex-Miss, né? Porque Miss mesmo não pode ser mãe nem ser casada. Não sei se você sabe disso. Não, não sabia. Não pode. Mas É então você regra. quebrou o protocolo. Você é uma Miss mãe agora casada. Não quebrei. Eu fui Miss, passei a minha faixa e depois sim eu dediquei a minha vida pessoal. Não sabia. Faz parte do regulamento. Tem que ter entre 18 a 25 anos, não pode ter tido filho ou ter sido casada. Não pode, assim como não pode ter, né, no momento também em que está participando do concurso. Então é assim, é regulamento. Então no período que você foi Miss de 2013 a 2014, Isso. você não podia casar. Não, de jeito nenhum. Uau! E depois você Então eu foi abri pro mão Miss disso Brasil? todos os anos, né? Porque eu sempre fui louca para casar, ter família, que eu sou muito família, né? Então, todos esses anos, eu tenho que dedicar minha vida profissional, a formar também, né? Dedicar primeiro a isso e depois me dedicar à minha vida pessoal. Agora, um assunto, falamos sobre isso, mas é só uma dúvida. Porque um assunto há pouco tempo tomou conta da mídia e, assim, trouxe mais evidência para a pessoa que não ganhou do que para a Miss que foi eleita. No norte do Brasil, você deve saber, eu não quero nem citar nomes para não dar mais ibope. Mas para mim foi uma atitude, assim, inconveniente e desastrosa. É verdade. Agora, ali mostra a moça esposa, assim, como se tudo fosse uma farsa. Mas nem tudo é assim, né, Janaína? Na verdade, acho que na vida a gente tem que saber perder. Eu acho que ganhar também é saber perder, porque nem todos os concursos que eu participei na minha vida, eu só ganhei. Eu tive experiências de participar. O Miss Brasil, por exemplo, em 2014 eu participei do Miss Brasil como Miss São Paulo e fiquei em 4º lugar. Nem por isso eu tirei a coroa ou fiz alguma coisa, né, da outra, ou briguei. Então, assim, eu sabia que eu poderia me preparar mais e voltar melhor, né? Que a gente está sempre evoluindo na vida, né? Ah, com certeza. Bom, mas hoje você está casada, mamãe de 4 meses, né? Isso. E é estudante de jornalismo? Você hoje está cursando jornalismo? Estou terminando já, graças a Deus, porque eu tive que trancar várias vezes, né? Até isso eu tive que abrir mão também, porque eram muitas viagens. Eu morei 2 anos na Itália, 6 meses nos Estados Unidos. Você tinha carreira de modelo e ganhou o concurso de Miss ou sempre sendo Miss você viajava? Não, eu modelo desde os 13 anos. Eu fiz meu primeiro curso aos 13 anos. Aos 13 anos de idade você já era modelo? Mas com 8 anos de idade eu já ganhei meu primeiro concurso. Então, assim, minha vida sempre foi voltada para a arte, né? Então, eu me dediquei a isso. Então, eu fui viajando, modelando. Na Itália, eu trabalhei na televisão italiana, não fui modelar. E acabou que foi isso que me fez apaixonar pelo jornalismo, né? Porque até então, eu antes fazia fisioterapia, não tinha nada a ver, né? Uau, depois da experiência, você se apaixonou. Quem sabe Janaína na Rede Super, né, gente? Tem muitas outras, né? Mas... É verdade. Mas olha, uma dúvida. Esse trabalho de modelo que se viaja muito, eu tenho uma filha de 7 anos agora. E eu vejo assim, já desfila com roupa da mãe, aquela coisa toda. Você imagina ela participando de um concurso? Eu tenho medo. Pois é. É um bom sinal ter medo ou pode-se trabalhar isso? Sim. O meu pai, ele era um que não me apoiava muito. Na verdade, ele me apoiava em nada. Ele falava que aquilo era ilusão, que eu deveria trabalhar. Minha família tem comércio, então ele acha que eu deveria trabalhar com ele ali todo dia. Eu falava com ele, não, eu quando eu crescer vou trabalhar na televisão, eu vou ganhar concurso, eu não sei o quê. Eu tinha minha cabeça, né, nas nuvens, mas ele sempre me deixava com o pé no chão. E a minha mãe era aquela que me apoiava. Falava, olha, se a gente não tentar, a gente não vai saber nunca se vai dar certo ou não, né? Então, e ele depois foi vendo que... Mas eu acho que é normal o medo, porque realmente não é uma tarefa fácil, não é uma coisa fácil nem viver nesse meio. A gente tem que ter mesmo um chamado, tem que ter um propósito e tem que ter realmente os valores bem... Quem tem valores e princípios sobrevive. Exatamente. Quem não tem se perde. Tem que ter isso bem claro na mente. Bom, mas eu vejo que você superou tudo isso, se manteve firme. Graças a Deus. Se manteve... pela história que eu vi de você, sempre um exemplo, né, para outras pessoas, até um exemplo para minha filha, vamos dizer assim, para seguir, olha lá a Janaína, ela conseguiu. E com esse sonho sempre de, não é ser dona de casa, mas o sonho de família,
de você ter a sua família, o seu marido, a sua casa, Sim. cuidar das suas coisas. E aí, no auge do sucesso, vamos dizer assim, em 2011, você é diagnosticada com a retinose pigmentar. Isso. Como é que foi esse momento para você? Daqui a pouco nós vamos passar um vídeo para contar um pouco sobre o que é isso. Tá. Mas como é que foi a notícia para você, Janaína? Olha, quando eu recebi a notícia mesmo, eu falo que a minha parte humana gritou, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Como que vai ser a minha vida? Meus filhos, como é que eu vou ver meus filhos crescendo? Como que eu vou exercer a minha profissão? Então, ao mesmo tempo que o meu lado humano gritou, o meu lado espiritual também fez a mesma coisa, né? Então, fez assim, olha, mas você tem uma doença que só Deus pode curar. Então, Deus pode curar, se Ele quiser. E Deus já me falou uma vez, eu lembro uma vez que eu estava voltando de viagem, que uma vez eu estava me perguntando mesmo, né? Porque a gente vê muito falar sobre cura, Deus cura, por que tem gente que Deus não cura, tem gente que Deus cura, e quanto tempo leva isso? E Deus falou para mim o seguinte, olha, eu posso te curar da sua doença ou na sua doença. É forte. Exatamente. Então aquilo me deu um impacto muito grande, que eu ficava me perguntando, o Senhor vai me curar? Não vai? Como que vai ser? Será que eu espero isso? Será que eu fico pensando nisso? E Deus me falou isso. Então quer dizer o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente não tem nem que preocupar com o futuro ou com as coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer, porque quando a gente tem a vida nas mãos de Deus, a gente sabe que o melhor acontece. É interessante que depois do diagnóstico você foi eleita Miss. Ali, sim, eu fiquei com medo, porque antes, quando eu participei a primeira vez, né, do Miss Brasil, eu enxergava de tudo direitinho, né, porque começou a me afetar mesmo aos 20 anos. E eu fui Miss São Paulo com 18. E eu fiquei pensando assim, como que vai ser? Você foi Miss São Paulo e Miss Minas Gerais? Isso. Pode ser assim, por Tem que morar no estado, pelo menos um ok. ano. Então, assim, eu fiquei pensando, como que vai ser para eu descer aquela escadaria? Porque concurso geralmente tem, né? E no escuro, porque a minha visão no escuro ela é muito baixa, Hoje muito você baixa. tem em percentual de perda de visão? Não dá para medir em percentual, Uhum. mas assim, é bem baixa. E eu tive que realmente memorizar os passos da passarela, eu tive que fazer enquanto tinha luz, porque eu sabia que quando eu baixasse a luz eu não tinha essa oportunidade. Quem está te assistindo agora em casa não imagina isso, mas você está vendo aqui vultos ou você vê parcialmente? Não, quando tem luz eu vejo muito bem, super bem. Eu tenho qualidade de visão, eu não tenho quantidade. Então a minha visão, o meu campo ele é limitado. Entendi. Entendeu? E isso é gradativo, a tendência é diminuir. É uma doença degenerativa, né, que vai tirando a visão aos poucos até levar à cegueira. E não existe tratamento e não existe cura ainda, né? Vamos assistir um VT que Vamos lá. a produção melhor. preparou para explicar melhor. Vamos assistir. Retinose pigmentar é um grupo de doenças hereditárias da retina do olho. Retina é aquela parte do fundo do olho que é responsável pela captura das imagens. Os fotorreceptores, que são as células da retina que fazem a captura dessa imagem, que são os cones e os bastonetes, eles são defeituosos. E aí a pessoa tem dificuldades para enxergar. Os sintomas da retinose pigmentar dependem de como os cones e os bastonetes são afetados. Geralmente os bastonetes são afetados primeiro. Então a visão periférica ela vai ser afetada e o paciente ele vai apresentar uma piora da visão noturna. Só que com a evolução da doença a visão central pode ser acometida também. As proteínas que são codificadas, né, para dentro dos cones dos bastonetes, a gente tem informação genética errada nessas pessoas e essas proteínas são produzidas em excesso ou em falta, o que leva à degeneração e morte dessas células. Então a captação de imagem ela para de acontecer e ela é progressiva e gradativa. Então existem estudos assim, com a parte do ponto de vista nutricional, acrescentando vitamina A, acrescentando um ácido que chama DHA, que são muito promissores. E existem estudos clínicos já, porque nenhum remédio é lançado sem estudo clínico prévio. Então existem estudos clínicos para tratamento genético, ou seja, para que a gente consiga interferir na produção dessas proteínas. Mas isso é uma coisa que está ainda encaminhando. Outra coisa que existe é o implante de chips, para funcionar com esse sensor que capta a luz, né? Ou seja, para funcionar como
o nosso tecido. Isso também é uma coisa assim que a gente depende da evolução tecnológica. Então a gente não sabe em quanto tempo isso vai estar disponível. Mas já existem pessoas com chips implantados. Claro que são pessoas que estão passando por um estudo muito inicial, enfim, mas é uma coisa que pode evoluir e pode representar, né, uma grande esperança para as pessoas no futuro. O paciente tem que procurar um oftalmologista, porque essas doenças geralmente vão aparecer na adolescência ou no adulto jovem, que ela vai se manifestar na maioria dos casos. Então tem que procurar um oftalmologista, porque alguns auxílios podem ser prescritos para melhorar a questão do ofuscamento, que é o sintoma comum. Então o mais importante é procurar o auxílio do oftalmologista. Olha, muitas informações, né? É muita informação, ainda tem muito mais. Muita informação. Agora, o diagnóstico vem na fase adolescente para a juventude. A maioria dos casos, né? Eu não vi ele falando ali, mas são dois tipos de retinose. Tem a inversa e tem a normal, vamos dizer assim, que é a clássica, que é a que mais acontece, que é a minha clássica. Então a gente vai perdendo primeiro a visão periferial. Então se a pessoa está aqui do lado... Por isso que você vê focado. A gente não vê. Aqui não vê, então passa aqui, a gente não vê. Por isso que eu bato a cabeça, a mesinha abaixo assim no escuro, minha canela vive roxa, não tem jeito. E esse foco vai diminuindo? Isso, e vai fechando. A gente vai perdendo, é como um espelho envelhecido. Então a gente vai perdendo os pigmentos, então isso vai escurecendo a visão também. É como tem a zoom de uma câmera, você vai dando zoom e ele vai focando. Isso. Só que ao invés por de exemplo, ver, tem gente que olha para você e vê só o seu rosto. Aqui tudo já não vê mais nada. Isso na visão noturna. Então, primeiro começa a perder à noite e depois vai afetando a visão diurna, até levar à cegueira. E o caso da retinose inversa, primeiro a pessoa perde a central. Então, a pessoa começa a ver só... Ela não vê aqui o foco, ela vê Exatamente. o periférico. É bem complexo a retinose, porque muita gente não entende por que eu enxergo de dia e à noite não, né? É verdade. Agora, a partir de uma adversidade, você transformou em oportunidade. Parece aquelas frases clássicas, né? Né, Janaína? E você fundou a ONG Instituto Holofotes da Retinose Pigmentar. Foi logo que você teve o diagnóstico? Como é que foi o processo, o impacto? Não, na verdade, eu descobri, né? Passei por isso. Continuei sonhando, pensei nas minhas coisas. Aquilo eu não deixei aquilo parar a minha vida. Muita gente perguntava, mas você não tem vontade de entrar em depressão ou desistir das coisas que você faz? E eu ficava assim, não, gente, minha vida não acabou por causa disso. Ou seja, as pessoas que estão com você sofrem mais do que você mesma, no certo sentido. A minha mãe sentido. mesma, nossa, minha mãe não pode falar que ela começa a chorar. Ela é muito mais assim do que eu, porque... né, pais dizem, né, que prefere que aconteça tudo com ele, menos com... Daqui uns dias você vai ver, daqui uns 7 meses. Daqui uns dias eu vou saber, né? Então, acontece assim, e a ONG, eu nem sonhava em fundar uma ONG até participar do Miss Brasil. Foi quando, né, eu fiquei em segundo lugar e ficaram sabendo, a mídia ficou sabendo que eu tive que memorizar a passarela. E todo mundo querendo saber que doença é essa, que doença é essa. Você mesmo não divulgou, o assunto veio à tona. Não, porque em 2008, quando eu participei, tinha a Miss Ceará, que era surda e muda, e ela ficou em segundo lugar. E muita gente ficou falando, mas é porque ela é surda e muda. O pessoal ficou com pena dela e ela chegou até lá. E eu também eu não gosto de ficar expondo também as minhas fraquezas. Não que eu tenha vergonha, mas é porque eu não preciso. Sim. Então, eu tenho muita coisa mais importante para focar ali do que ficar falando, gente, eu não enxergo, olha, eu tenho uma dificuldade, me ajuda. A gente volta em mim porque... Entendeu? Eu não quis isso. Então, por causa disso, a mídia, né, divulgou tanto, queria saber tanto o que era isso. E através disso eu comecei a receber e-mails do Brasil inteiro, gente perguntando para eu falar da retinose, gente perguntando como que eu lidava. Então, nossa, mas era e-mail assim, que eu não conseguia ler. E-mails e contatos. E eu fiquei, gente, quanta gente ainda não tem informação sobre essa doença, assim como eu não tive. Pessoas que tinham o diagnóstico também? No Brasil, eles estimam todo tipo de pessoa. No Brasil, no mundo, eles estimam 1 a cada 4.000 pessoas possui a doença. Então, no Brasil, a gente fazendo as contas, mais ou menos 45.000 pessoas, né, tem. E muita gente não sabe. Eu mesma, eu fui descobrir aos 22 anos. E eu tive isso a vida inteira. Então, por que eu não descobri isso antes? Por que você não descobriu antes? Por falta de exames? Exatamente.
Por falta de conhecimento. Porque eu cheguei oftalmologista mais nova, mas assim, ninguém nunca fez um simples exame que chama fundo de olho. Qual o primeiro sintoma? A gente começa a tropeçar muito em escada, objetos, no escuro, principalmente no escuro. É a chamada cegueira noturna, né? Popularmente dizendo. Que você não perde, que está perdendo o campo. A gente não acha que está perdendo, a gente acha que está enxergando igual todo mundo, né? Porque o processo é muito devagar. É então bem você lento. vai se acostumando com ele. Existem, na verdade, o meu tipo é assim, que existem outros tipos também. Por exemplo, Geraldo Magela, o ceguinho, todo mundo acha que ele sempre foi cego. E não, ele tem retinose pigmentar. Aí Ele ficou cego aos 18. Então ele muito já cedo. enxergou. Só que a dele é o tipo dominante. A família, como é uma doença hereditária, a família dele tem. Então, de 8 irmãos, 5 irmãos têm. Uau. Na minha família, ninguém tem. Então, de onde que eu tirei isso? Então, o pessoal fica assim, mas é por isso então que você tem que orar? Então, não, com certeza, é por isso, por outros motivos que eu vou orar. E vai vencer mas isso. existe o tipo recessivo, que é o quê? Foi é genes. Foi na minha formação. Na mutação que ocorreu um problema e eu nasci com a retinose pigmentar. Tanto que na minha família ninguém tem. Então eu pensei, olha, tanta gente sem informação no Brasil, e eu, graças a Deus, depois que eu descobri, porque eu sou assim, eu sou muito determinada. Eu fui atrás de informação em todo lado. Fui na USP, fui nos Estados Unidos, agora estou indo na Alemanha. Fui para todo lado. Falei, não, é possível? Será que não tem nada que possa fazer? Você vai para pesquisar, o propósito é esse. Eu me consulto, né? E descubro mais coisas, então, porque assim, através da mídia e da minha vida, muitas pessoas estão conhecendo sobre a retinose, estão recebendo informação, então pais têm que observar os filhos, porque pode manifestar também na criança, não é só em adulto, entendeu? Então o processo de prevenção, ele ajuda ou não? Porque, pelo que eu estudei, é um processo que não tem cura. Não. Porém, existem vitaminas, como o médico falou, né? Existe também a luteína e a xantina, que são vitaminas A, pressupostos de vitamina A, que você pode tomar e pelo menos retardar a doença. Entendi. Mas também não é certo que isso vai acontecer. E também não é chegar lá e tomar a quantidade que você quiser, não. Tem que consultar o médico, saber a quantidade que você pode, porque isso pode, pelo menos, atrasar. Então, um diagnóstico precoce, ele é importante, sim. Agora, qual o trabalho, assim, o que a ONG ela ajuda essas pessoas? A proposta da ONG foi específica para quê e para quem? Em primeiro lugar, levar informação. E porque, assim, se as pessoas não conhecem a doença, não vai saber nunca que ela tem aquele tipo de doença. E através disso, gerar cadastros. A ONG, por exemplo, já tem mais de 3.000 cadastros de gente tanto do Brasil quanto do exterior. Então você acaba sendo um centro de pesquisa. Então as pessoas de dados, esperam, né? Muita gente às vezes até reclama que eu vou numa entrevista e não consigo falar tanto, não consigo explicar tanto, mas não é. Mas todas as informações sobre a retinose tem no site da ONG. Então, assim, o meu intuito principal é levar informação. Então, eu fiz um canal no YouTube, eu procuro terapias, algum exercício de autocura, o que pode ser feito para levar esse tipo de informação. Depois, recolher o cadastro, uma vez que a pessoa percebe, peraí, eu estou tropeçando muito. Eu acho que eu posso ficar tropeçando à noite, principalmente à noite. Então, assim, se a pessoa começa, peraí, está acontecendo alguma coisa de diferente comigo. Vai lá, descobre que tem retinose pigmentar, ok, faz o cadastro. Tá, mas e daí? Tá, e daí que quanto mais gente a gente conseguir juntar, mais a gente vai conseguir lutar, porque as pessoas acham que é um problema raro. Então, a gente vai ajudar quem tem retinose, enquanto a gente pode estar ajudando quem tem câncer, que é muito mais do que o portador de retinose. Porém, a gente tem muita coisa que ser ajudado, que precisa me levar para o governo e conseguir ajuda. Então, eu quero juntar mesmo essas pessoas para que a gente consiga mais... São muitas pessoas, 45 mil é muita gente. É muita gente. E são isoladas. Os casos são ditos raros porque não há, talvez, o que você tem feito, um cadastro único, unindo essas pessoas. Exatamente. E expondo a realidade dos casos. Exatamente isso. Então, fala assim, é raro, mas quase ninguém tem. Eu não conhecia ninguém que tivesse retinose pigmentar, até descobrir que eu tinha. E provavelmente o assunto veio à tona, veio à mídia e ganhou uma proporção maior pelo fato de você, na época, ter sido eleito Miss e isso ter chamado a atenção
Porque todo mundo ficou assim, como que ela memorizou a passarela, né? Então, esse é sede de realizar um sonho. O próximo passo, a pessoa começa a tropeçar muito. Depois disso, ela já começa a perder algum tipo de noção, de visão, não consegue. Para dirigir, você falou que você veio balançando, você veio dirigindo? Vim dirigindo. Durante o dia eu não tenho problema e à noite eu evito ficar mudando de faixa. Porque como a minha visão periferial ela é danificada, eu não sei até onde eu estou enxergando. Então eu não posso colocar em risco a vida das pessoas e a minha vida, óbvio. Então assim, eu não tenho problemas para dirigir. No entanto, quando a gente vai renovar a carteira, eles fazem o exame periférico. Sim, e a última vez que eu fui, a mulher falou comigo assim, olha, próxima vez eu não sei se você passa não, viu? E eu falei, deixa Jesus agir, do jeito que tá, dá para passar? Dá, então me dá aí a carteira. Não, é até bom falar isso porque você é habilitada, fez o exame. Com certeza. Pode dirigir, senão o pessoal vai ficar... vai ficar com medo, essa menina louca, né? Dirigindo por aí. Mas assim, à noite eu evito muito de sair sozinha. Eu não pego meu carro e vou para lugar que eu não conheço à noite, de jeito nenhum, porque eu tenho que ficar desviando a minha atenção para a placa ou para a rua, porque se eu olho para cá eu perco a visão daqui. Então, assim, eu não posso colocar em risco isso. Então, eu evito mesmo, é só quando não tem outro jeito. Mas também meu marido sempre me ajuda e a gente está sempre junto, não tem problema. Que bom ver. Você tem o seu marido para te ajudar, mas você consegue se virar muito fácil. Agora, isso que eu queria é que você passasse também, porque as pessoas às vezes querem, tem os hipocondríacos, que às vezes tropeçou numa mesinha à noite e falou, nossa, eu estou com retinose pigmentada. Não é por aí. Mas tem aquelas pessoas também que descobrem e acabou a vida. Né? Muita gente. Que venha logo, que acabe a visão toda logo, que eu morra logo, porque eu não vou suportar. E a maioria das pessoas talvez não tenha essa força ou essa gana que vem. Tem uma música que fala, vem de dentro de você, vencedor, alguma coisa assim. Mas eu vejo que você tem isso. E é tanto que você superou e criou uma oportunidade para ajudar muitas pessoas. Sim. Não é fácil e não é receita de bolo você falar para as pessoas como elas têm que agir. Mas o que você geralmente numa palestra, quando você vai falar para esse tipo de pessoa que descobre isso, o que é importante dela valorizar para não perder a essência da vida, não desistir da própria vida? É justamente isso, não perder a essência da vida e valorizar o que realmente importa, que é a família, são as pessoas que estão ao seu redor, que te amam, que você ama. Por exemplo, eu já recebi e-mails de pessoas, um caso, né? O menino era aluno de medicina e falou para mim, eu desisti do meu sonho, porque como eu me imagino operando daqui a uns anos. Eu tranquei a faculdade, porque eu não vou estar enxergando, eu vou ficar... Ou seja, ele já aceitou o diagnóstico e parou a vida dele antes daquilo acontecer. Ele falou, eu vou fazer nada agora, vou fazer o quê? Eu vou sentar, eu vou esperar a minha visão acabar e pronto. Eu falei, não, você pode fazer tanta coisa. Mesmo que você chegue um dia a ficar cego, vai estudar o Braille, vai ajudar outras pessoas. Não, eu vejo assim, tem muito mais doenças e mais problemas muito mais sérios, ou muito mais assim, motivo para você chorar do que esse, entendeu? Assim, nossa, eu não consigo. Eu olhei o Geraldo Magela, fiz uma entrevista com ele uma vez, e até para minha monografia da faculdade eu falei sobre a retinose, eu falei com ele assim, quando eu conversei com ele, eu falei, gente, ele para mim é um motivo disso, uma superação, né? Uma motivação. Ainda brinca com a própria situação, né? Porque ele é cego completamente. Então eu fico assim, eu vou reclamar, eu ainda consigo ver alguma coisa. Então eu não posso reclamar disso. Então é continuar a vida mesmo, pensando na família, nas pessoas, né, que você ama e fazer o que é possível. A gente não tem que chorar, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que acontece tem um porquê, então vai ser feliz, né? Agora, você tem medo? Eu só tenho medo de uma coisa, né? Agora, a gente um amor que a gente não explica, né? Que vem desde a gravidez, que agora eu estou entendendo. É o seu primeiro filho? É o meu primeiro filho. Então, assim, eu só tenho medo de um dia não conseguir ver ele. Imagina daqui uns anos, ou ver um outro, porque a minha visão, eu tenho percebido que minha visão tem mudado bastante desde que eu gravidei, porque o metabolismo da gente acelera. E isso é natural. E a médica, inclusive, me falou, quanto mais tarde você engravidar, melhor é para você. Porque você vai perder mais ainda a visão. Mais do que o normal, você já perdendo. Já que eu vou perder muito mais, deixa eu ter logo, porque pelo menos eu quero ver meu filho. Eu vou esperar eu perder o máximo que eu consigo para depois ter um filho e acelerar mais ainda, né?
Então, eu penso em ter uns 3, né? Então eu fico imaginando, se no primeiro minha visão noturna já piorou muito, como que vai ser os próximos? Mas assim, é uma coisa que vem no meu pensamento e ao mesmo tempo eu falo assim, não, mas eu não posso ficar pensando nisso porque eu não sei, eu realmente espero. Eu falei, olha, Deus já me falou, se Ele não me curar, Ele vai me ensinar com isso. Sim, com então certeza. Eu não tenho por que ficar, né, morrendo de medo por isso, não. Eu tenho uma pessoa muito próxima que eu não sei se é retinose, provavelmente deve ser, porque a visão, ela foi aos poucos se apagando, vamos dizer assim. E ele tinha um sonho de visitar na Rússia, ele foi e visitou. E é interessante que a esposa o incentivou para que ele registrasse como fotografia o máximo de informações que ele conseguisse. Hoje ele tem menos de 10% de visão, mas é geral, não é só periférica. E para que ele registrasse o máximo de informações, para que aquilo fosse lembrança, porque ele sabe que vai chegar a 0%. Tem pessoas que já começam a pensar nisso, você já pensou nisso, olha, eu preciso viajar o máximo possível para aproveitar, para ver tudo, porque um dia eu posso não ver. Olha, existem os casos da retinose, não quer dizer que todo mundo vá perder a visão completamente, né, 100%. Mas desde que eu descobri, Janaína, sempre fui muito sonhadora e sempre pensei assim, eu quero realizar tudo que eu sonhei. Então, depois que eu descobri isso, então, nem se fala. Eu falei, agora que eu quero fazer tudo que eu quis e mais um pouco, porque a gente não sabe, né, como que vai ser amanhã, vai que acontece alguma coisa, né? É verdade. Eu, por exemplo, eu trabalhava numa emissora de TV, na época eu já tinha sido Miss, então a menina quer ser Miss pra quê? Né, para ela ter uma notoriedade, para ela conseguir um espaço na TV, fazer uma coisa assim. Tinha. E eu já tinha. Então, assim, quando eu descobri a retinose, eu falei, olha, eu tenho um sonho, vamos dizer, bobo de criança, de ser Miss Brasil. Então, assim, tanto que quando eu fui pedir demissão, fui pedir conta, o pessoal falou, mas você tá louca, você tá indo tão bem, você fala tão bem, tá indo tudo tão bem, você vai abrir mão de tudo por uma coisa que você nem sabe se vai acontecer. Uma coisa de menina, né? E eu falei assim, olha, sonho é sonho, e eu acredito no que eu faço. Então eu vou pedir conta e amanhã vocês vão ver que eu vou conseguir fazer o que eu quero. E você conseguiu. E eu consegui. Então, assim, a gente tem que fazer de tudo Janaína, mesmo. eu não tenho dúvida que você vai conseguir muito mais feitos na sua história. Se Deus quiser. E eu creio que não só como Miss, você foi conhecida e é conhecida, mas eu creio que vem muitas outras coisas onde você será conhecida, porque você tem força de vontade, você tem foco, você tem objetivo e você tem uma luta. Isso é muito necessário. E tem necessário, gente que se espelha em você e espera por você. Isso para mim é uma responsabilidade muito grande que me faz ter ainda mais força, como né? você conhece TV, né? Televisão, nosso tempo acabou, passou muito rápido. Olha já. Muito rápido mesmo. Vou deixar na tela aí os seus contatos, se você quiser reforçar. Okay. Você pode falar se alguém quiser entrar em contato com você. Tem o site da ONG, né? Tem quem quiser saber mais sobre a retinose e fazer o cadastro, que é institutoholofotes.org.br. Tem contato@janainabarcelos.com, que é o e-mail, e Janaína Barcelos Oficial, que é o Instagram, que lá se encontra também informações. E tem também o Instagram da ONG, que chama Instituto Holofotes. Ok. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Te agradeço mesmo, feliz. muito gostoso a conversa com você e que sucessos venham muito mais para você a cada muito dia obrigada. mais. Amém. Para você que nos assiste, muito obrigado. Privilégio a gente ter um assunto assim tão relevante e mais, a gente conhecer pessoas que têm a mente aberta para não parar, ir para cima e vencer as dificuldades e adversidades e mais, mostrar que a vida é bela e a gente pode vivê-la porque Deus nos deu e Ele tem domínio sobre todas as coisas. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui comigo na Rede Super, no Mente Aberta, sempre inspirando você. E até o próximo programa aqui na Rede Super.